Sefer Noar. Introdução. O livro denominado Sefer Noar é uma compilação de 3 livros separados, traduzido dos textos hebraicos e publicados por Adolf Jelinek, que foi um sacerdote rabínico em 1856. Jelinek combinou 3 composições separadas, mas conceitualmente cognatas. Primeiro, o prólogo do chamado Sefer Asaf Ektaris Rofi, em que uma farmacologia e um livro de histórias médicas são revelados a Noé pelo anjo Rafael, após o dilúvio. O segundo, uma oração de Adão penitencial apócrifa, que resulta na revelação pelo anjo Raziel de um livro sagrado que contém conhecimentos misteriosos para ele. E terceiro, o prólogo de Sefer Ektaris Razim, um notório grimório mágico cuja genealogia é atribuída a um livro revelado pelo anjo Raziel a Noé imediatamente antes do dilúvio. Mais distantes, porém importantes, são os vários contos sobre a penitência após a expulsão de Adão e os eventos reveladores subsequentes apresentados em textos cristãos orientais, como o Testamento de Adão, as histórias isoladas no Zohar, sobre o presente de Raziel de um livro para Adão, e a genealogia da tradição médico-religiosa fornecida pelo cronógrafo cristão Bari Braus. A leitura deste livro ajuda a entender melhor alguns contextos históricos do Antigo Testamento e complementa o conteúdo de alguns outros textos. Conforme você for acompanhando as postagens do canal, ou buscar conhecimento por si próprio, em livros e bibliotecas de textos apócrifos, você vai começar a perceber que o conhecimento é como um quebra-cabeça, e os livros são as peças, um conjunto de livros mesmo que de autores diferentes ou épocas diferentes, complementam um ao outro, e se você conseguir criar um mapa mental com o conhecimento adquirido pela leitura destes textos, vai começar a ligar os pontos sempre que iniciar a leitura de um novo livro, e com isso sua mente vai se expandindo, e você começa a enxergar e entender uma verdade oculta, ou contexto histórico que anteriormente estava fragmentado em pequenas partes. Nota: este texto é um conteúdo histórico, e não de caráter doutrinário. Início do texto, parte 1, o prólogo chamado Sefer Asaf Ektaris Rofi. Este é o livro de remédios que os antigos sábios copiaram do livro de Sem, que havia sido dado a Noé no Monte Lubar, uma das montanhas de Ararat, após o dilúvio. Pois naqueles dias e naquele tempo os espíritos daqueles miscigenados que haviam perecido no dilúvio, começaram a atacar os descendentes de Noé, enlouquecendo e se desviando e destruindo e ferindo a humanidade com doenças, dores e todo tipo de doenças mortais e debilitantes. Então todos os filhos e netos de Noé se reuniram e relataram suas aflições a Noé, seu ancestral, e eles falaram com ele sobre as doenças que surgiam entre seus filhos. Então Noé ficou consternado, pois sabia que era devido à pecaminosidade da humanidade antediluviana e à maneira de suas transgressões, e por isso estavam sendo submetidos a todos os tipos de doenças e enfermidades. Então Noé santificou seus filhos e os membros de toda e qualquer família todos juntos, e ele se aproximou do altar, ofereceu holocaustos, orou a Deus e pediu-lhe. Ele enviou um anjo dentre os anjos da presença, um dos santos, cujo nome era Rafael, para erradicar os espíritos miscigenados de debaixo dos céus, para que não continuassem prejudicando a humanidade. O anjo fez isso. Ele os prendeu em uma câmara para julgamento. No entanto, ele permitiu que 1/10 do número deles vagasse livremente pela terra antes que o príncipe Mastema castigasse aqueles humanos que estavam sendo perversos. O anjo lhe disse os remédios para as aflições da humanidade e todos os tipos de remédios para curar com árvores da terra e plantas do solo e suas raízes. E ele enviou os líderes dos espíritos restantes para mostrar a Noé as árvores medicinais com todos os seus rebentos, hortaliças, gramíneas, raízes e sementes, explicar-lhe por que foram criadas e ensinar-lhe todas as suas propriedades medicinais para a cura e vitalidade. Noé escreveu todas essas coisas em um livro e deu a Sem, seu filho mais velho, e os antigos sábios copiaram este livro e escreveram muitos outros livros, cada um em seu próprio idioma. O conhecimento sobre medicina aumentou na terra entre todas as nações que examinaram os livros de remédios, particularmente entre os sábios da Índia, Macedônia e Egito, pois os sábios da Índia viajavam em busca de todo tipo de árvore e especiarias medicinais. Os sábios da Macedônia foram os primeiros a começar a praticar medicina na terra, enquanto os sábios do Egito começaram a usar encantos mágicos e adivinhar eventos futuros com constelações e estrelas. Eles também começaram a aprender o livro expositivo dos caldeus Kikanga e Ur,
Quezed havia traduzido sobre todas as práticas de conhecimentos chamados mágicos. Sua sabedoria continuou a crescer para eles até que surgiu Asclépio, um dos sábios da Macedônia, e 40 pessoas com ele dos chamados mágicos, que eram adeptos dos livros traduzidos. Eles estavam viajando continuamente por toda a terra. Eles atravessaram o outro lado da Índia para a terra leste do Éden, procurando por alguns fragmentos da árvore da vida, a fim de aumentar sua fama sobre a dos outros sábios da terra. E quando eles entraram naquele lugar, descobriram árvores medicinais e fragmentos da árvore da vida, e estenderam as mãos para adquiri-las. Mas o Senhor lançou uma chama da espada giratória sobre eles, e todos foram incendiados por faíscas de raios. Nenhum deles escapou. Portanto, a ciência da cura foi abandonada pelos médicos, e a sabedoria dos médicos deixou de se expandir por 630 anos até o reinado do rei Artaxerxes. Durante sua época, surgiu um homem que era discernente, sábio e instruído no conhecimento dos livros de remédios e que entendia tudo. Seu nome era Hipócrates, o macedônio. O restante dos sábios das nações inclui Asaf, o judeu, Dioscorides, o cilício, e Galém, o cretense, junto com muitos outros sábios. Juntos, eles renovaram o brilho da medicina. Parte 2. A oração de Adão. Esta é a oração de Adão, o primeiro formado, que ele fez no momento em que fora expulso do jardim do Éden. E antes de ter sido lhe dado este livro sagrado, ele implorou misericórdia diante do Onipotente e disse: Ó Senhor, governante do universo, você que criou o universo inteiro para adornar uma poderosa majestade e agiu de acordo com a sua vontade. Seu reino dura por muito tempo, e sua grandeza perdura por todas as gerações. Não há nada oculto de ti, nem oculto da tua vista. Você me estabeleceu pela ação de suas mãos e me concedeu autoridade sobre todas as suas criaturas para servir como governante de suas obras. Mas a serpente malditamente esperta me enganou com a árvore deliciosamente desejável, e minha esposa também me enganou. E ela não me revelou o que aconteceria, ou qual seria o resultado para meus descendentes, ou o que viria sobre mim e as gerações que virão depois de mim. Eu percebo e entendo que nenhuma entidade viva é inocente diante de você. Que poder tenho para procurar refúgio contigo? Não tenho boca para responder ou falar, nem olho para levantar, porque errei e sou culpado, e por causa de minha transgressão hoje fui expulso. Eis que agora devo quebrar e cultivar a terra em servidão, aquela da qual fui originalmente tirada, e o medo de mim e a admiração por mim não estão mais naqueles que habitam a terra como no início, pois a partir de agora que comi do fruto da árvore do conhecimento e transgredi contra as tuas palavras, o conhecimento que anteriormente tinha me foi tirado. E agora sou estúpido e não tenho conhecimento. Estou livre das amarras, mas tenho de aprender tudo por mim mesmo. E agora, ó Deus misericordioso, que suas abundantes misericórdias retornem à cabeça de seus seres criados, e ao sopro que você respirou e à vida que você deu. Dá-me as boas-vindas com tua caridade, pois és gentil, paciente e cheio de misericórdia. Que minha oração ascenda diante do teu trono de glória, e que o meu clamor atinja o teu trono de misericórdias, e que você seja gentil comigo. Que as palavras da minha boca sejam agradáveis diante de ti. Não ignore minha súplica. Você que existiu e continuará a existir, você que governou e continuará a governar, por favor, tenha compaixão pelo trabalho de suas mãos. Instrua-me e faça-me saber o que acontecerá à minha descendência e aos meus descendentes, e o que está por vir sobre mim todos os dias e todos os meses. Depois que ele se envolveu assim por 30 dias, o anjo Raziel, aquele entronizado sobre o rio que sai de Gaedem, veio até ele e lhe revelou muitas informações até o escurecer do sol. Na mão dele estava um livro. Ele lhe disse: Adão, por que você está alarmado? Por que você está triste e preocupado? Suas palavras foram ouvidas desde o dia em que você começou a ficar em oração e em súplica. Eu vim para instruí-lo usando palavras claras e muita sabedoria e para fazer você aprender nas palavras deste livro sagrado. Com eles, você obterá conhecimento sobre o que acontecerá com você até o dia de sua morte, e qualquer um de seus filhos que surgir em seu lugar e todas as gerações posteriores que tratam este livro como você, com pureza de carne, humildade de espírito, e fazer tudo o que está escrito nele, obterá conhecimento do que está chegando a cada mês, seja dia ou noite, e tudo será revelado a tal pessoa. Esse indivíduo discernirá e saberá se haverá infortúnio, fome ou desordem grave,
chuva forte ou seca, ou se a colheita será abundante ou escassa, ou se os criminosos ganharão autoridade no mundo, ou se haverá enxames de gafanhotos ou infestação, ou quando uma árvore soltar seus frutos, ou se houver uma praga de furúnculos entre os seres humanos, ou se houver guerras, ou se houver sofrimentos, ou se a morte ganhar o controle de seres humanos ou animais, ou se um decreto favorável ou desfavorável saiu do alto, ou se o sangue for derramado ou os feridos gemerem na cidade. Agora você, Adão, se aproxima mais. O anjo Raziel abriu o livro e leu em voz alta para Adão, e quando ouviu as palavras daquele livro sagrado da boca do anjo Raziel, ele desabou de bruços, tremendo. Então ele disse: Adão, levante-se, seja forte, não tenha medo e não fique temeroso. Pegue este livro da minha mão, mas tenha cuidado com ele, pois você obterá conhecimento e perspicácia e reconhecerá todos que são dignos dele e qual será o destino deles. E no momento em que Adão recebeu este livro, um fogo foi aceso na margem do rio, e o anjo subiu em uma chama de fogo em direção ao céu. Então Adão entendeu e percebeu que aquele era um dos anjos de Deus, e que este livro havia sido despachado da presença do Santo Rei. Então ele assegurou em santidade e pureza. Parte 3. O prólogo de Sefer Kitares Razim. Depois de 4 gerações, surgiu Enoque, e ele prestou atenção ao temor de Deus. Ele se comportou com pureza, ele se banharia e se consagraria em água corrente, e imploraria em súplica perante o Criador de todos. Foi-lhe revelado em um sonho o lugar em que havia um livro oculto, dentro do qual ele deveria se conduzir e qual era sua tarefa e como poderia santificar seu ritual de purificação. Ele se levantou cedo e foi para a caverna e esperou até o meio-dia. Devido à força do sol, ele entrou lá sozinho, para que as pessoas do lugar não o observassem. Ele implorou a deidade abençoada e ascendeu em pureza. Ele adquiriu a posse do nome Purê. No momento em que o entendeu, seus olhos iluminaram todos os seus caminhos. Ele se guiou com ele e continuou até se tornar um dos santos supernais e ser removido dos habitantes da terra. E ele não existia mais, porque Deus o levou. Por usar este livro, torna-se sábio e astuto em relação aos ciclos, constelações e todas as luminárias celestes que oficiam a cada mês, e os nomes que são invocados a cada ciclo e aos anjos ministradores durante as 4 estações do ano. Ensina os nomes da terra e os nomes dos céus e até os nomes do sol e da lua. Ele continuou a venerá-lo com toda a sua energia, e ganhou entendimentos sobre todo tipo de sabedoria, mais ainda que Adão, o protoplaste. Mas ele percebeu que as gerações que viriam depois dele não teriam disciplina e humildade para tomar posse do conhecimento, pois ele se tornou poderoso e exaltado. Então ele escondeu até o advento de Noé, um homem justo que foi perfeito entre suas gerações. E no 50º ano de sua vida, a terra estava sendo destruída pelo comportamento violento daquelas gerações, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E o grito angustiado da terra subiu ao céu diante do trono de glória do Santo. Bendito seja ele. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Depois, o santo príncipe Rafael foi enviado a ele, e ele lhe disse: fui enviado com uma mensagem de Deus para você, a fim de curar a terra e divulgar o que vai acontecer e o que se deve fazer para escapar da destruição vindoura. Então ele lhe deu este livro sagrado e ensinou-lhe como ele deveria se comportar com ele, e qual era sua tarefa e como ele poderia santificar seu ritual de purificação. Ele lhe disse: ouça a palavra do Senhor, pois você foi considerado um homem justo, perfeito entre suas gerações. Eis que eu lhe dei este livro sagrado e revelarei a você todos os seus segredos e arcanos, a fim de realizá-lo em santidade e pureza, e com castidade e humildade. Com isso, você aprenderá a trabalhar a madeira de gofer e depois entrará, você, seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos, para esconder-se por um curto período de tempo até que a ira passe. Então Noé pegou o livro da mão do santo príncipe Rafael e, no momento em que ele entendeu os caracteres gravados nele, o Espírito do Senhor repousou sobre ele. Ele construiu a arca em comprimento e largura, usando o conhecimento que discerniu neste livro sagrado. Então foi ouvido por ele, você e toda a sua família. Então Noé escondeu o livro diante de mim. Eles entraram na arca. Ele entendeu todos os seus personagens e percebeu como trazer para a arca os animais, fossem 2 ou 7 pares, cada um com seu companheiro. E o Senhor fechou a porta da arca atrás dele. Houve um dilúvio por 40 dias e 40 noites. Então ele abriu a boca em espírito de sabedoria e entendimento, e ofereceu louvor ao Senhor Deus,
o grande, poderoso e espantoso governante. Ele disse: Bendito seja o Senhor, que concedeu parte de sua sabedoria àqueles que reverenciam seu nome. Bendito seja aquele que fez reverência a ele para governar a humanidade, que entrega a vida de seus fiéis, que esconde aqueles que se abrigam à sua sombra, e que preserva um remanescente para a revivificação. Aquele que concede a seus servos um espírito de intelecto e entendimento que permite a comunicação com todas as pessoas, bestas, animais, pássaros e peixes, a fim de revelar a eles o seu poder e a magnitude do seu poder. Pela riqueza de conhecimentos que ele ensinou com este livro, ele foi capaz de saber se era dia ou noite, e sabia o horário de alimentação de cada animal em seu devido tempo. Sua oração foi ouvida diante do trono da glória, e lembrou-se dele e de todos que estavam com ele na arca. Noé continuou se comportando usando a sabedoria deste livro, e ele revelou a seu filho Sem o que ele havia aprendido sobre a arca. Por isso, seu filho Sem usou e tomou posse dele depois dele em sua prática de santificação. Sem passou para Abraão, e Abrão para Isaque, e Isaque para Jacó, e Jacó para Levi, e Levi para Moisés, e Moisés para Arão, e Arão para Pinas, e Pinas o transmitiram a seu filho e a todas as gerações subsequentes, um após o outro. Este é o livro dos livros dos mistérios, o que foi dado a Noé, Matusalém, Enoque, Malalel, Quenã, Enoxe, Sete, Adão pela instrução oral do anjo Raziel no ano em que entrou na arca, antes de embarcar nela. Ele o inscreveu muito claramente em uma pedra de safira. Com ele, aprendeu o desempenho de maravilhas, os segredos da gnose, os graus de entendimento, os cuidados com humildade e os pensamentos de deliberação, a fim de atender à investigação das alturas supernais, perambular entre tudo o que há nos 7 níveis celestiais, observar todas as constelações, discernir o curso do Sol, explicar exames da Lua, obter conhecimento dos caminhos do grande urso, Órion e Pleiades, e declarar quais são os nomes para as entidades oficiantes de todo e qualquer firmamento e seu governo, e de que forma eles podem fazer qualquer assunto prosperar, e quais são os nomes de seus assistentes e que libação deve ser derramada por eles, e qual é o período em que você será ouvido por eles, para que todos os que os abordam com pureza tenham todos os desejos realizados. Ele conheceria disso, um recital para a morte, e um recital para a vida, como discernir o que é ameaçador e o que é favorável, como examinar horários e momentos para saber a hora do nascimento e a hora da morte, a hora da lesão e a hora da cura, como interpretar sonhos e visões, como provocar conflitos e reprimir batalhas, como exercer controle sobre espíritos e demônios, a fim de despachá-los e eles partem em suas missões como servos, como olhar o que está acontecendo entre as 4 direções da terra, como aprender o som de trovões, a fim de relatar o que foi feito por relâmpagos, como declarar o que vai acontecer a cada mês, como entender os assuntos de cada ano, se haverá excesso ou fome, colheita ou seca, paz ou conflito, e como se tornar um dos mais impressionantes entender os hinos celestes. E foi a partir do conhecimento dos arcanos neste livro que Noé aprendeu e entendeu como transformar a madeira de gofer em uma arca, e como se esconder das águas do dilúvio, e como levar consigo a vida animal, de 2 em 2, e como trazer parte de todo tipo de alimento e todo tipo de provisão. Ele colocou o livro em uma caixa de ouro e o trouxe inicialmente para a arca, a fim de determinar dele os diferentes momentos do dia e descobrir dele os diferentes momentos da noite, e em quais momentos ele deveria se levantar para pedir a Deus. E quando eles emergiram da arca, ele continuou a usá-lo todos os dias de sua vida. No momento de sua morte, ele o transmitiu a Abraão, e Abraão a Isaque, e Isaque a Jacó, e Jacó a Levi, e Levi a Caate, e Caate a Arão, Arão a Moisés e Moisés a Josué, e Josué aos anciãos, e os anciãos aos profetas, e os profetas aos sábios, e assim foi transmitido por toda e qualquer geração até o advento do rei Salomão. Agora livros de mistérios lhe haviam sido revelados, e ele era extremamente adepto de livros de sabedoria, e ele exerceu controle sobre todos os espíritos e demônios que vagavam pelo mundo realizando todos os seus desejos. Devido à sabedoria deste livro, ele amarrou e soltou, ele despachou e apresentou, e ele construiu e experimentou sucesso. Embora muitos livros tivessem sido entregues sob sua custódia, este foi considerado mais precioso, valioso e maravilhoso do que todos os demais. Feliz é o olho que vê,
Feliz é o ouvido que ouve atentamente a sua sabedoria, pois os 7 céus e tudo que eles contêm está registrado nele. Em seus campos, aprenderemos a entender tudo, e a ter sucesso em todos os empreendimentos, a pensar e agir usando a sabedoria deste livro. E ele construiu e experimentou sucesso. Fim. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, ative as notificações, e compartilhem o conteúdo da página. Até a próxima.